Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a memória de Nossa Senhora das Dores. E eu gostaria de convidá-los a suplicar uma graça a Nossa Senhora no dia de hoje. Que todos nós participássemos da missa de hoje e que fizéssemos principalmente um pedido. Se outras necessidades forem urgentes, você pode também colocar nas mãos da mãe uma outra súplica também, mas que esta esteja presente, principalmente. Minha mãe, me ensina a sofrer. Nós vamos pedir a Nossa Senhora das Dores, na missa de hoje, a graça de sofrer como cristão. A graça de nós aprendermos a fazer com que o sofrimento nos una ainda mais a nosso Senhor Jesus Cristo, e não pelo contrário, que nos separe. Muito bem. Voltemo-nos então aos textos que nos são oferecidos. A primeira leitura, retirada da carta aos Hebreus, nos apresenta Jesus Cristo que vai se configurando com a vontade do Pai. Jesus Cristo que vai, pouco a pouco, aprendendo a obedecer ao Pai e a amar a sua vontade, a vontade do Pai, a seu respeito. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo. O contexto aqui é de Jesus no Horto das Oliveiras, vivendo a suprema angústia, e ele se dirige ao Pai que poderia salvá-lo. Ele derrama a sua alma na presença do Pai. Mesmo sendo filho de Deus, quando ele se encarnou, ele, como homem, aprendeu a obediência a Deus por aquilo que sofreu. Meus irmãos, essa afirmação aqui da carta aos Hebreus, ela é extraordinária. O Filho de Deus aprendeu a obedecer. O Filho de Deus, feito homem, aprendeu a obedecer ao Pai por aquilo que sofreu. Aprendeu a acolher a vontade do Pai quando ela se mostrou diferente da sua. Porque é verdade, meus santos, que a obediência, que a maior expressão da obediência acontece quando ela lhe custa um esforço. Quando aquilo que lhe é pedido lhe é prazeroso, gozoso, esta obediência não é tão meritória. É verdade que toda obediência é meritória, mas vocês compreendem que não me custa fazer isso. E não só não me custa, mas a minha natureza, ela vai ao encontro daquela realidade. Aquilo me dá prazer sensível, psicológico de fazer. Então, me é agradável, é tranquilo. Mas quando aquilo vai de encontro com a minha natureza, como todo sofrimento, toda dor, ela vai de encontro, porque a nossa natureza, ela não se regozija com a dor, normalmente, porque o sofrimento não é agradável, a dor não é agradável. Pois bem, quando algo nos custa, ali é que a obediência acontece de uma maneira perfeita. Ali é quando o amor se manifesta de maneira maior. Pois bem, o Filho de Deus aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu, mas a sua obediência tornou-se causa de salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Ao mesmo tempo, aquela sua vida doada e entregue ao Pai se tornou causa de salvação para nós. Pois bem, por que a igreja escolhe este texto
para o dia de hoje, porque a Virgem Maria se configurou perfeitamente a Jesus, de modo que aquilo que Jesus viveu como Filho de Deus, ela viveu como criatura. A Virgem Maria também, com clamor e lágrimas, se voltou contra Deus, mas nunca se revoltou contra Ele, rezou. É a Virgem lacrimosa, a Virgem dolorosa, é assim um dos títulos da Virgem Maria. Ela também aprendeu o que significa a obediência por aquilo que sofreu, porque o Simeão diz: uma espada transpassará a tua alma. Este menino, ele é grande. Este menino será causa de queda e reerguimento para muitos. Mas não te iludas, uma espada transpassará a tua alma. De alguma maneira, ele te trará muito sofrimento. Ele será causa de muito sofrimento na tua vida. Por quê? Porque a Virgem Maria, vendo o seu filho sofrer, passar por tudo aquilo que passou, ela como mãe também experimentou. E de alguma maneira, aquilo que Jesus experimentou na sua alma, a Virgem Maria, sempre tão unida a Ele, também experimentou, de modo que nós podemos falar de uma paixão na alma de Maria, de um sofrimento, de algo que aconteceu na alma daquela criatura mais unida ao Filho de Deus feito homem, de modo que o seu sofrimento não consistia apenas, e já era grande, em contemplar o seu filho morrendo na cruz, mas uma dor na sua alma por toda a ingratidão e maldade do mundo para com o amor. Existiu um sofrimento que Jesus experimentou, o sofrimento do pecado causado em Jesus. Não estou aqui falando apenas do sofrimento físico. Todo o ódio do mundo, todo o pecado do mundo, toda a crueldade que se voltou contra Cristo, de alguma maneira também tocou o coração da Mãe de Deus. São Bernardo diz isso de uma maneira muito bonita. Ele diz assim: não vos admireis, irmãos, que se diga ter Maria sido mártir na alma. Poderia espantar-se quem não se recordasse do que Paulo afirmou, que entre os homens os maiores crimes, o que Paulo afirmou, que entre os maiores crimes dos gentios estava o de serem sem afeição. Está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, São Paulo diz que os pagãos, eles não têm nem sequer afeição uns aos outros. E isto é doloroso de se ver. Não existe sequer lealdade humana entre eles. E isto é doloroso de se contemplar. Então São Paulo está falando o quê? De uma ojeriza, de uma dor que nós sentimos na alma diante do pecado que existe entre aquelas pessoas. E São Bernardo aplica a Nossa Senhora, o quanto ela não sofreu no seu coração de ver tanta maldade voltada para o seu filho. Ela não sofreu apenas com o sofrimento físico do seu filho, mas com o pecado lançado sobre ele, com a maldição lançada sobre ele. Ele que se tornou maldito que pende no madeiro. Aquela maldição que pesava sobre ele, também de alguma maneira pesou no coração daquela tão unida a ele, de modo que ela se tornou mártir na alma, a rainha dos mártires, sem nunca ter padecido no corpo. Continua então São Bernardo: muito longe do coração de Maria tudo isso, essa deslealdade, essa maldade, essa ojeriza, esse ódio, esse rancor, esteja também longe do coração dos seus servos. Talvez haja quem pergunte: mas não sabia ela de antemão que ele, o seu filho, iria morrer?
São Bernardo responde: sabia, sem dúvida. E não esperava ela que ele haveria de ressuscitar? Responde São Bernardo: com toda certeza. Ela sabia que o seu filho iria ressuscitar. E mesmo assim, sofreu com o crucificado? Com toda a veemência. Mesmo sabendo que o seu filho morreria, mesmo sabendo que o seu filho ressuscitaria, mesmo assim, ela sofreu com toda a veemência a paixão do seu filho. Ela é a virgem compassiva, que sofreu juntamente com o seu filho. E termina então São Bernardo: Não vos admireis, irmãos, ao ouvir dizer que Maria foi mártir na alma. Se Deus pôde morrer no corpo, Maria pôde também morrer na alma. Se a Deus foi possível experimentar a morte no corpo, Deus também concedeu a Maria esta graça dolorosa de ela morrer na sua alma. Pois bem, meus santos, no início da homilia, eu convidava vocês a pedir a Deus esta graça de sofrer. Nenhuma criatura na terra sofreu como a Virgem Maria sofreu. Porque nós sempre pensamos nos sofrimentos físicos, mas não nos damos conta de que os maiores sofrimentos acontecem na alma. Jesus sofreu infinitamente mais na alma do que aquilo que ele sofreu no corpo. Toda a experiência do pecado que ele assumiu para nos salvar foi infinitamente mais dolorosa. A angústia de experimentar o abandono devido ao pecado, já que ele assumiu todas as consequências do pecado. Por isso que ele suava sangue no Horto das Oliveiras, porque ele já experimentava na sua alma as consequências do pecado. Porque, meus santos, se nós olharmos fisicamente, nós iremos encontrar sofrimentos mais atrozes do que o que Jesus experimentava ali no Horto das Oliveiras ou quando flagelado. Mas não entremos aqui em tantas outras particularidades, mas nos atenhamos a isto: na sua alma o sofrimento era infinitamente maior. Pois bem, na terra não houve criatura que mais experimentasse a dor e o sofrimento do que a Virgem Maria. Ela que é nossa mãe e é nossa mestra, a ela nós queremos pedir então a graça de que ela nos ensine a sofrer. Porque, meus irmãos, quantas vezes nós esmorecemos na fé diante do sofrimento, diante de uma doença, diante de uma calúnia, diante de uma dificuldade financeira, diante de uma solidão, de uma traição de alguém, diante das dificuldades cotidianas, nós começamos a esfriar na fé, quando estes sofrimentos deveriam nos fazer nos unir cada vez mais a nosso Senhor. Gostaria de, no finalzinho dessa homilia, trazer um bom exemplo, que às vezes, um exemplo bem próximo, pequeno, mas real também, nos convida mais eloquentemente a viver na nossa vida as nossas dores. Nós perdemos por esses dias um paroquiano, uma pessoa, um homem, esposo, pai, avô, com câncer. E eu visitei algumas vezes este homem e nunca ouvia dele uma reclamação. Sofrendo, com dores consideráveis, tomando remédio, fazendo quimioterapia, tomando morfina já no final do procedimento, e sempre dizendo: Padre, Deus sabe, na hora que Ele me chamar, estou nas mãos de Deus. Quer dizer, um sofrimento real, aquela pessoa ali, mas unida a nosso Senhor. Estava gostando do que estava sofrendo? Não, é claro que não estava gostando. Mas, se Deus assim permitiu, procurei
os médicos, procurei os remédios, não obtive sucesso. Está nas mãos de Deus. E daquelas pessoas que com ele se encontravam, diziam: Padre, sempre procurando estar bem, querendo consolar a gente, falando de outras coisas e não da sua doença, falando do dia, de alguma coisa que passou na televisão, da igreja, da quaresma de São Miguel, que saudade de estar lá na missa, e não ficar: estou sofrendo tanto. Não, o meu sofrimento está nas mãos de Deus. O que é que eu vou fazer? Um dia eu ia morrer mesmo. Foi esta frase que mais me tocou quando eu ouvi. Um dia eu ia morrer mesmo, Padre. Está chegando a minha hora. É verdade, meu santo. Um dia a gente vai morrer mesmo. Está chegando a sua hora. Meus irmãos, precisamos pedir a Deus que nos conceda esta graça. Peçamos por meio de Nossa Senhora: minha mãe, eu quero aprender a sofrer. Eu quero que as dificuldades da minha vida, e as nossas vidas têm dificuldades, eu quero, minha mãe, que elas me aproximem mais do teu filho, da mesma maneira que as tuas dores te aproximaram mais ainda do teu filho, se é que isto era possível. Que os meus sofrimentos, que as pelejas da minha vida façam com que eu tenha mais confiança e mais mansidão em aceitar a vontade de Deus quando ela é tão diferente da minha. Que hoje, meus santos, neste dia de Nossa Senhora das Dores, nós passemos mais intimamente ligados, unidos a Jesus na cruz e a Virgem Maria aos pés da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.